Você já se confundiu no meio de tantas equações de cálculo de área da geometria plana? Você já se perguntou se existe alguma lógica por trás das fórmulas de cálculo de área? Se você disse sim para uma dessas perguntas, o vídeo de hoje é para você. Antes da gente começar, eu só queria deixar claro que eu não compactuo com a ideia da Terra plana. Isso aqui é apenas um recurso didático, beleza? Estamos acertados. Bom, pessoal, antes da gente falar da área propriamente dita, a gente vai falar de uma linha. Uma coisa que ela é unidimensional, ela só cresce em uma direção. Então eu vou pegar aqui uma linha de comprimento L. Bom, essa linha de comprimento L, aqui no desenho ela tem uma certa altura, mas vamos imaginar que ela é uma linha fina, que ela não tem dimensão aqui na vertical, ela é apenas uma linha que se estende pela horizontal. O que eu vou fazer? Eu quero construir um retângulo com essa linha. Então eu vou pegar uma linha de comprimento L e vou replicar várias linhas de comprimento L aqui para baixo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma outra linha de comprimento L aqui embaixo. Vou adicionar uma outra linha de comprimento L aqui embaixo. Vou adicionar uma outra linha de comprimento L aqui embaixo. Vou adicionar uma outra linha de comprimento L aqui embaixo. Esse processo pode se repetir tantas vezes quanto eu quiser que seja a altura da minha figura. É claro que isso aqui não é uma figura perfeita, considerando os recursos que eu estou utilizando, mas a gente pode imaginar que essa linha que tinha apenas um comprimento L e não tinha uma dimensão na vertical, agora ela passa a ser dotada de uma certa altura h. Então o que eu estou fazendo basicamente é pegando uma linha de uma dimensão e estou replicando ela para baixo, de forma que essa linha, presta atenção então, essa linha somada várias vezes forma um retângulo para mim. Então a gente pode imaginar que para eu ter a área, no caso aqui de um retângulo, eu estou pegando um certo comprimento L e estou multiplicando h vezes para baixo. Se esse h aqui fosse 2, eu teria só esses dois primeiros quadradinhos, por exemplo. Se fosse 5, aí eu teria todos esses quadradinhos aqui, um exemplo. Então, basicamente, para mim calcular a área de um retângulo, eu estou pegando uma linha de comprimento L, estou multiplicando ela h vezes para cima ou para baixo, enfim, de forma a adicionar uma nova dimensão a essa linha que antes era unidimensional. Um caso particular agora é quando eu tenho um quadrado. Então, um quadrado, eu tenho uma dimensão de base L e tenho uma altura L também. O que eu estou fazendo aqui basicamente para calcular a área, então eu estou pegando uma linha de comprimento L, estou replicando L vezes para cima. Então o cálculo de área a gente pode imaginar que seria L vezes L. Acontece aqui que a gente tem multiplicação de variáveis que elas têm a mesma base, L, e o mesmo expoente, aqui no caso 1. Então eu posso conservar a base e somar os expoentes. Então a área, no caso de um quadrado, é L ao quadrado, mas é um caso particular aqui do retângulo, certo? Se eu quisesse pensar que é base vezes altura, eu chegaria no mesmo resultado, não preciso decorar L ao quadrado. É só imaginar essa lógica, uma linha sendo replicada tantas vezes quanto eu precisar para cima. Eu tenho a área de uma figura aqui, ou um retângulo ou um quadrado. Agora vamos imaginar o seguinte, eu estou querendo calcular qual que é a área de um triângulo. Então o que eu vou começar a fazer é, eu tenho um retângulo aqui, a área do meu retângulo, como a gente viu, é um certo comprimento L, com uma certa altura h, eu vou ter que a área desse retângulo é L vezes h, certo? Mas você concorda comigo que se eu calcular isso aqui, eu vou ter a área desse retângulo, afinal, eu estou pegando essa linha e somando várias vezes para cima. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu não quero um retângulo inteiro. Eu quero apenas a metade. Percebam que a figura que eu formo, se eu pegar metade desse retângulo, é justamente um triângulo. Esse triângulo que ele tem uma base L e uma altura h. Essa medida aqui é a mesma desse outro lado, certo? Então a altura do meu triângulo é h. Dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um retângulo e estou pegando só a metade desse retângulo para mim achar a área de um triângulo. Então o que eu vou fazer aqui é que a área é a base L vezes a altura h dividido por 2. Eu estou pegando a metade, eu estou dividindo para 2. Então a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Show? No caso do paralelogramo, eu tenho um retângulo que eu simplesmente peguei aquela pontinha ali de cima e joguei ela um pouquinho para o lado. Então pensa que se eu de alguma forma conseguisse pegar essa pontinha e voltar para cá, a área que ele ocuparia seria a mesma de um retângulo. Então eu teria que a área é igual a base vezes a minha altura, certo? Isso aqui é simplesmente um retângulo que eu joguei para o lado. A grande questão aqui é qual altura que eu estou pegando. O exercício da prova normalmente
ele pode te dar esse comprimento L aqui do lado. E aí o aluno vai lá, base vezes essa altura que está inclinada. Só que imagina que quando você multiplica em uma direção que ela está inclinada, a sua figura não vai ser necessariamente aquele retângulo bonitinho que a gente tinha, você vai ter uma coisa diferente. Então, quando eu estou querendo calcular a área de um paralelogramo, é a mesma ideia de eu calcular a área de um retângulo, porém eu tenho que me atentar a qual altura que eu estou pegando. Nunca essa altura inclinada, é sempre a altura aqui que está perpendicular à minha base, faz um ângulo de 90 graus com a minha base, essa altura em H, certo? Tá, Cleiton, mas e se na prova eles me derem o L, como é que eu descubro o H? Bom, dessa forma, você consegue fazer um triângulo retângulo aqui, certo? Você conhece esse comprimento L. O exercício provavelmente vai te dar recursos para descobrir quanto que é essa base do triângulo. E por meio do Teorema de Pitágoras, a gente vai abordar ele num próximo vídeo, você consegue descobrir essa altura em H através da relação aqui com a hipotenusa, que nesse caso é L, um cateto que é B e o outro cateto que é H. Então você consegue descobrir a altura para calcular a área do paralelogramo se o exercício te der esse comprimento L. O grande ponto aqui é saber qual altura que eu tenho que pegar. Por fim, unindo esses dois cálculos aí que a gente pegou, o do triângulo e o do retângulo ou quadrado, enfim, a gente vai achar a área de um trapézio e a gente vai chegar na fórmula por meio de cálculo. Então, presta atenção aqui como que é feita essa resolução, vê de novo depois se precisar, para se na prova um dia te faltar a memória, você conseguir chegar no resultado que precisa. Então a gente tem aqui basicamente o que? Eu posso dividir essa minha figura em dois triângulos e em um retângulo aqui, certo? A área, então, o que eu posso pensar? A área total disso aqui vai ser a área desse triângulo aqui, mais a área desse triângulo aqui, mais a área desse meu retângulo aqui do meio. Eu vou começar aqui colocando a área desse retângulo do meio. Qual que é a medida? Lembrando que Bzão é essa base maior inteira aqui, e Bzinho é essa área aqui, esse comprimento aqui de baixo. Então, qual que é a área desse retângulo? É a base desse retângulo, uma linha de comprimento Bzinho, vezes a altura dele, que é H. Então, se eu pegar essa linha e replicar ela aqui para baixo, H vezes, eu chego na área desse retângulo aqui do meio. Pois bem, esses dois triângulos, vamos imaginar que eu vou juntar eles. Então, eu tenho a seguinte situação. Tem um triângulo, a altura dele aqui é H também. E a base dele, pensa o seguinte, nessa figura toda, o comprimento da base desse meu triângulo é o que sobra se eu tirar o comprimento desse retângulo, certo? Então a base dele vai ser o Bzão, que é tudo, menos esse comprimento menor aqui, Bzinho. Então nada mais, nada menos eu tenho aqui do que um triângulo de base. Então vamos lá, vamos somar a área. Além dessa área aqui, tem a área dos triângulos, que vai ser base, Bzão menos Bzinho, vezes a minha altura, H. Como é um triângulo, eu divido por 2, lembrando, estou pegando a metade de um retângulo. O que eu posso fazer então aqui? Base vezes altura, mais, vou usar aqui um chuveirinho, certo? Então vou ter aqui Bzão vezes H sobre 2, menos Bzinho vezes H sobre 2. Isso aqui vai me dar o seguinte resultado. Eu tenho um inteiro menos a metade, vai me sobrar a metade. Então, Bzinho vezes H sobre 2, mais Bzão vezes H sobre 2. Eu posso fazer um joguete aqui, eu posso deixar H sobre 2 em evidência, já que ele aparece nesses dois termos. Então, eu vou ter que a área vai ser H sobre 2, que multiplica o que sobra? Bzão mais Bzinho. Então, assim que a gente chega na área do trapézio, certo? Sem precisar ficar decorando fórmula. É claro que se você tiver a fórmula na cabeça, na hora da prova você simplesmente vai lá, joga a equação e você chega no resultado facinho. Mas se você por algum acaso estiver preocupado, se lembrou da fórmula certa, ou se você não lembrar mesmo como que chega na fórmula, você consegue chegar nesse resultado aqui simplesmente usando a lógica de que essa figura inteira é composta de figuras menores por partes. E esse raciocínio de a gente decompor uma figura maior em figuras menores que eu conheço como calcular é uma estratégia muito importante para você resolver as equações de geometria no Enem quando pede um cálculo de área ou de perímetro. A próxima etapa é a gente saber o que acontece quando eu pego essa figura aqui, que ela é bidimensional, e elevo para uma terceira dimensão, ou seja, eu formo uma figura
tridimensional, é o que a gente chama de geometria espacial. A gente vai ver o cálculo do volume dessas figuras no próximo vídeo aqui do IGTV. Se você gostou, não deixe de deixar o seu coraçãozinho aqui embaixo, compartilha com os amigos que você acha que podem gostar desse vídeo e que vai ser útil para eles. Comenta aqui embaixo alguma matéria que você quer ver aqui nos vídeos para a gente poder te ajudar. E, no mais, qualquer coisa é só me dar um toque. Um forte abraço.